Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 25, que falará sobre calorimetria. Então, para começar a nossa aula, eu gostaria de revisar com vocês, o conceito de calor, visto que em ciências ele é um pouco diferente do que a gente usa geralmente no nosso cotidiano, não é mesmo? Então, em ciências, calor é a energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura entre corpos, né? Então não é algo que um corpo sozinho possa ter calor, não é mesmo? E como assim ela em trânsito, né? Devido à diferença de temperaturas. O corpo de maior temperatura, ele faz o quê? Ele transfere a sua energia térmica para o de menor temperatura. É isso que ocorre, por isso que é devido à diferença de temperatura entre corpos. É sempre assim que vai ocorrer o calor, né? E essa perda ou ganho aí de energia térmica pode provocar uma variação de temperatura, né, obviamente, né, porque se um corpo ele perde ou ganha, né, a gente sabe que a temperatura ou vai diminuir ou vai aumentar, né? E também pode haver uma variação do estado físico. Os estados físicos, tem aqui uma imagem relembrando para vocês aí, né? Como que é essa passagem dos estados físicos de um para o outro. Essa imagem eu retirei lá do livro didático de vocês, né? E aqui também tem os nomes aí das mudanças de estado físico que estão ocorrendo entre corpos sólidos, líquidos e gasosos. Essas mudanças de estado físico, elas podem ocorrer devido a essa variação de temperatura, ok? E a calorimetria, ela estuda justamente as trocas de calor entre os corpos e o efeito dessas trocas, tá? Opa, e existem três formas aí de propagação do calor, mas nós vamos ver logo mais, tá? Mas antes disso, é importante que a gente saiba que tem como medir o calor, tá? E ele pode ser medido em diversas unidades, como por exemplo a caloria. Mas percebam, aqui a caloria, eu sei que muitas pessoas logo quando a gente fala de caloria, pensa lá em caloria nutricional, né? Mas aqui não, aqui a gente está se referindo a essa caloria justamente de calor, tá? Então, como que é definido essa caloria? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, tá? E até na forma como a gente aqui, ó, descreve essa caloria, é diferente da caloria nutricional, porque a caloria nutricional, se vocês pegarem qualquer embalagem aí, vocês vão ver que vai ter um K aqui na frente, né? Nesse cal aqui de caloria, né? Vai ter um K antes desse C. E aqui no caso, como é de calor, é assim sem esse K, ok? Então, pessoal, existem três formas de propagação de calor, que são a condução, a convecção e a irradiação. E hoje nós estudaremos a condução e nas próximas aulas estudaremos as outras duas formas de propagação, ok? Então vamos começar aqui pela condução. Como ocorre aí essa condução térmica, né? Aqui vocês podem observar primeiro nesse esquema, né? Vai facilitar bastante. Então, quando nós aquecemos aqui um corpo, né? Aqui tem uma fonte, né? Que é o fogo. Ele está aquecendo um determinado corpo. E essas partículas aqui que estão, olha, muito agitadas, percebam, elas vão transferir parte da energia térmica delas para outras partículas que estão menos agitadas, as partículas vizinhas, vejam só, as outras moléculas vizinhas que estão menos agitadas. E logo, todas essas partículas aqui, né, elas estarão muito agitadas. Então, é assim que ocorre aí a condução térmica. Um exemplo aqui do nosso dia a dia, que eu posso mostrar para vocês, é quando a gente coloca uma panela aqui, né, sobre a chama de um fogão. Então, o que vai acontecer? Essa parte de baixo aqui, ela vai começar a aquecer primeiro, né, porque ela vai estar em contato direto aqui com a chama. Então, as partículas aqui, elas logo começaram a se agitar bastante, estarão muito agitadas e elas vão transferindo parte aí dessa energia térmica delas para as partículas vizinhas, né, para as partículas próximas, e assim logo todas as partículas
elas estarão muito agitadas. É assim que ocorre, então, a condução térmica. Vamos rever aqui? Olha, através de uma fonte, né? Que aqui no caso, as partículas de determinado ponto elas vão começar a se agitar muito, né? Então estarão muito agitadas e começarão a passar parte aí dessa energia térmica delas, né? Para as partículas vizinhas que estarão com menos agitação. Logo, todo o corpo, né? Gradativamente estará com todas as suas partículas muito agitadas. Então, no caso aqui, toda essa panela, ela ficará quente, inclusive o cabo aqui e tudo mais, né? Porque aqui a gente está observando que essa panela, ela é toda feita de metal, não tem nenhuma parte aí isolante, digamos assim, né? Então, nós temos materiais que são bons condutores, térmicos e outros materiais que são isolantes térmicos. Os condutores térmicos são aqueles que transmitem calor mais rapidamente. E exemplos são os metais, né? O ouro, o alumínio, como por exemplo a gente viu aqui o exemplo da panela, né? Que é feita de um metal. Então, dessa forma, esses materiais eles transmitem calor mais rapidamente. Então, os isolantes térmicos eles transmitem calor mais lentamente. Nós temos vários exemplos, né? De isolantes térmicos, madeira, por exemplo, até se a gente pegasse uma colher, por exemplo, uma colher toda feita de metal, você vai misturando ali o seu brigadeiro, por exemplo, daqui a pouco, dependendo do quanto tempo você ficar ali, né, aquele cabo pode esquentar e acabar queimando a sua mão, mas se o cabo for de madeira, que é um isolante térmico, esse calor, ele é transmitido mais lentamente e não vai queimar de fato sua mão. Então, vocês conseguem perceber? Os isolantes térmicos, eles vão transmitir esse calor mais lentamente. Isopor também é um outro isolante térmico, borracha, né, silicone, enfim, tem uma diversidade aí de materiais que transmitem o calor mais lentamente, por isso são classificados como isolantes térmicos. Bons estudos, nos vemos na nossa próxima live. Até lá!